Imagine uma história fictícia em que um tomou conta do planeta e as pessoas não podem mais sair às ruas. Cientistas estavam fazendo estudos secretos e acidentalmente fizeram com que um extremamente mortal escapasse. Mesmo sabendo disso, os cientistas responsáveis não fizeram nada para avisar a população mundial. Dentro de alguns meses, o mundo todo já sofreu com as consequências de suas ações. Então, com um tão perigoso à humanidade, surgem pesquisas científicas ao redor do mundo para a investigação do caso. Por que esse é tão perigoso? O que faz ele ser diferente dos demais? De onde surgiu? A espécie humana está ameaçada? Pessoas do mundo todo passaram a temer sua própria morte ou de seus familiares, e uma chuva de informações tempestuosas se formou em suas mentes. Mas em que acreditar? Nas informações da mídia? Nas teorias da conspiração que surgem na internet? Ou pior, acreditar na ciência que, como se comprovou nessa história posteriormente, foi a responsável por tudo? Não há no que se apoiar quando algo assim surge. O mundo ficou à margem do destino. E os cientistas que iniciaram tudo isso, o que realmente fizeram durante esse caos? Primeiro, abafaram o caso. Oi? Não estamos sabendo de nada, mas depois que ele atravessou os oceanos, não havia como negar sua existência. Então, recorreram à desculpa mais comum. Teve origem animal. De onde mais viria? Ele surgiu de forma completamente natural. Grande parte do mundo dessa realidade paralela engoliu a justificativa, pois a grande maioria não é de cientistas e não tem os meios para averiguar a veracidade dessas informações, mas as pesquisas continuaram ao redor do mundo. Esse estranhamente, não se parecia em nada com qualquer outro já existente. 90% de sua estrutura é totalmente diferente dos demais. Eis que reacende a incerteza no mundo. Deveríamos acreditar no que antes era dito como teoria da conspiração? Que isso teria sido criado por alguém? A humanidade preferia acreditar que não. É impossível que estejamos tentando matar a nós mesmos. Mas outras coisas estranhas apareceram. Nessa realidade fictícia, havia um laboratório para estudar ganho de função em vírus muito próximo de onde tudo começou. Isso significa que próximo à região havia cientistas alterando geneticamente alguns para que eles fossem mais transmissíveis entre humanos. Tudo em prol do avanço científico, como forma de estudar o combate a esse tipo de patógeno. Entretanto, aparentemente, o tiro saiu pela culatra. Alguns meses antes de o mundo estar contaminado, 3 cientistas adentraram em um hospital com uma doença desconhecida. E assim, o mundo deixou de ser o que era, para sempre. Mas a história dessa realidade pode ter a resposta para que tudo isso tenha acontecido. Cerca de 20 anos antes, existia um outro que também assustou o mundo, mas foi contido. Em nome de evitar sofrer com o surgimento de novas variantes mais graves desse patógeno, o mundo começou a estudá-lo. E qual é a melhor forma de se estudar coisas desse tipo? Para essas pesquisas, foram construídos minuciosamente quiméricos. Esses cientistas estudaram tudo que um poderia ter de pior em sua estrutura e criaram mutações que afetassem humanos. Para isso, injetaram células humanas em animais, criando legítimas quimeras, que nada mais são do que a combinação genética entre diferentes espécies. Mas a criação desses animais mutantes não é inovadora, até porque já foram utilizados animais para o estudo dos efeitos de determinadas drogas em seres humanos. No entanto, o uso de quimeras para criar um altamente letal e contagioso foi inovador. Por isso, o nome quimérico, pois deriva de uma quimera animal. Mas em que se baseia esse pensamento? Em puro achismo? Gostaria de poder dizer a vocês que é apenas isso, mas não é o caso. Acompanhem a linha cronológica dessa realidade. 2 anos após o surgimento do primeiro cerca de 20 anos atrás, o governo daquele país estimulou o estudo do patógeno específico, para vocês verem que nem em realidades paralelas os governos fazem coisas boas. 3 anos mais tarde, criaram o primeiro feito artificialmente para estudo. Após 5 anos, os cientistas conseguiram um grande feito: garantir a transmissão dos para humanos. Por fim, com mais 2 anos, surge um alerta: há muitos
assim como o primeiro, com potencial para infectar humanos. Estranho, não? Logo após os cientistas terem conseguido criar patógenos transmissíveis a humanos, houve um aumento desses patógenos com riscos à nossa espécie. Outra coisa estranha, na natureza, as mutações de que alteram o hospedeiro são aleatórias e extremamente raras, e as quimeras se encaixaram como uma luva para essa transição, pois facilitaram a criação de proteínas que afetam os humanos. E o pior, esses cientistas sabiam que quiméricos são mais perigosos do que os desenvolvidos por meio de ganho de função. Nesse mundo, já havia estudos com indícios disso, mas levaram o estudo à frente mesmo assim. Nos anos subsequentes, apareceram diversas pesquisas sobre uma provável nova pandemia vinda desse tipo de E então, voltamos ao momento em que o mundo foi infestado pelo medo. Se isso fosse algo próximo da nossa realidade, a humanidade deveria estar de olho em quais são os novos estudos que surgirão desse novo patógeno que assola o mundo todo. Se antes havia um seleto grupo de cientistas a utilizar ganho de função e vírus quiméricos para seu estudo, agora há uma infinidade deles. E mais, há com certeza governos com novas ideias de como estimular negativamente pesquisas científicas na área, já que agora pode haver uma nova forma de guerra, a guerra biológica. Esqueça isso de bombas nucleares, isso afeta apenas uma região e é momentâneo. Governos perceberam que é mais eficiente desenvolver um letal junto à sua cura. Enquanto o seu país terá como combatê-lo, o seu inimigo, não. O que causará um longo período de sofrimento ao mundo enquanto sua população está a salvo. Se isso acontecer, a realidade paralela dessa história fictícia tende a desaparecer em alguns anos. Felizmente, nada disso é verdade, e em nossa realidade, o progresso científico é garantido por pessoas sérias, e os governos são formados por pessoas que só pensam no bem da humanidade.